E aí trago para vocês algumas citações para a gente começar a entender o que o próprio Marx está falando. Então a gente vai se guiar muito pelos documentos, pelos próprios textos que esses autores aí nos legaram para a posteridade. Esse texto aqui foi extraído da Questão Judaica, que é um dos primeiros textos que o Marx está escrevendo. Então vamos ver só o que esse cara está falando aqui para nós. Nenhum dos chamados direitos do homem vai, portanto, além do homem egoísta, além do homem tal como ele é membro da sociedade civil, a saber, um indivíduo remetido a si, ao seu interesse privado e ao seu arbítrio privado e isolado da comunidade. Neles, muito longe de um homem ser apreendido como ser genérico, é antes a própria vida genérica, a sociedade, que aparecem como um quadro exterior aos indivíduos, como limitação de sua autonomia original. O único vínculo que os mantém juntos é a necessidade da natureza, da precisão e o interesse privado, a conservação de sua propriedade e de sua pessoa egoísta. Galera, o ponto aqui da gente pensar nessa citação do Marx é que ele está fazendo uma discussão sobre o contexto revolucionário daquele momento. É um texto do começo dos anos 1840 e ele está dizendo mais ou menos o seguinte. Ele está fazendo uma leitura da história da Europa, da transição do mundo feudal para o mundo capitalista. E nessa leitura dessa transição, ele está detectando alguns aspectos muito importantes. Primeiro aspecto, existe uma perda. Algo se perdeu no meio do caminho. O que se perdeu? Um determinado ideal genérico, um determinado ideal de comunidade se perdeu nesse momento aqui. Então, Marx, aqui, principalmente o jovem Marx, ele tem uma sensibilidade romântica. O que significa ter uma sensibilidade romântica? É exatamente uma certa nostalgia do passado. Algo que a modernidade destruiu e as pessoas estão chorando pela perda. Então, existe uma melancolia no pensamento do Marx aqui. Exatamente porque ele vê um mundo que está se dissolvendo. Só que, ao mesmo tempo que ele está vendo esse mundo que está se dissolvendo, ele também quer mudar este mundo que está se dissolvendo. Esse mundo que se dissolveu e se tornou um mundo capitalista. Porque ele vai dizer, olha, a Revolução Francesa, que o Dani tanto gosta, para o Marx, ela é incompleta. A Revolução Francesa parou e não devia ter parado no tempo. Aí é completamente o contrário do Edmund Burke, né? O Burke falou, pô, nem deveria ter acontecido essa parada. E o Marx está falando, deveria ter acontecido e deveria ter continuado a acontecer a Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa, ou as revoluções burguesas, elas vão estabelecer os direitos do homem. Só que esses direitos do homem, na perspectiva do Marx, não são os direitos do homem de verdade, mas são os direitos de um tipo de homem, que é o que ele está chamando aqui de homem egoísta, desse homem, desse indivíduo remetido a si mesmo, esse homem do interesse privado, esse homem do arbítrio privado e isolado da sua comunidade. Então a discussão que o Marx está fazendo aqui é, beleza, esse mundo burguês foi revolucionário, de fato, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo mundo burguês não colocou a emancipação do homem na pauta. Ele só coloca a ideia dos interesses privados e individuais do homem, mas não coloca os interesses do homem com H maiúsculo, da humanidade com H maiúsculo. Então ele está pensando muito nesse sentido quando ele fala aqui dessa ideia do ser genérico. Por que ser genérico? É o ser geral. Então, em vez de falar dos interesses, dos direitos do homem numa versão burguesa, ele começa a querer pensar os direitos do homem numa outra versão, que não é uma versão burguesa, porque tem essa crítica da versão burguesa aqui nesse sentido, que ela não está preocupada com a emancipação humana, está preocupada com a emancipação política, que é a mesma crítica, inclusive, que ele faz aos judeus. Porque os judeus eles não querem a emancipação humana, eles querem a sua emancipação política como judeus. E o Marx está pensando, não, esse não é o caminho. O caminho é pensar exatamente a emancipação de todo mundo, dos seres totais do mundo. Só que é interessante notar nesse ponto que
O proletariado ainda não apareceu no pensamento do Marx, aqui nessa questão judaica. Porque um dos grandes pontos do Marx aqui na questão judaica é começar a pensar uma crítica ao grupo ao qual ele se filiava naquele momento, que é um grupo lá na Alemanha chamado de jovens hegelianos. Então, todo mundo ali era leitor de Hegel, só que dentro desse grupo de leitores de Hegel, você vai ter muitas ideias distintas. E o Marx se diferia dessa galera, em primeiro lugar, por estar nos jovens hegelianos de esquerda, e também vai se diferenciar dos próprios jovens hegelianos de esquerda. Por que ele vai se diferenciar dessa galera? Porque ele começa a pensar a partir daí como que esse pensamento do Hegel ele é insuficiente, ou ele é incompleto. Insuficiente é uma palavra muito pesada, mas como ele é incompleto em alguns sentidos. Então ele vai começar dentro desse grupo, fazendo críticas à cultura alemã de modo geral, e vai se aprofundando dentro dessa ideia até chegar na ideia do proletariado como sujeito da revolução, que não apareceu aqui ainda. Ela vai aparecer. E vai aparecer exatamente no próximo texto que a gente vai discutir. Então, nessa questão judaica, ele já está pensando, olha, a Revolução Francesa foi insuficiente, a emancipação humana não aconteceu nas revoluções burguesas, e é preciso que ela aconteça. E aí a pergunta é, como que ela vai acontecer, essa emancipação humana? Quem vai fazer esta emancipação humana?